Em meio ao caos da cidade, dois destinos se cruzaram. Ela, uma garota rica com o mundo aos seus pés. Ele, um garoto de rua, invisível para todos. Um simples ato de bondade os uniu por um instante, sem que soubessem que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Anos depois, o destino os colocaria frente a frente novamente. Mas desta vez, em circunstâncias que ninguém poderia prever. A tarde estava quente e o ar carregava o cheiro de café e gasolina. O fluxo de pedestres seguia seu ritmo apressado, cada um mergulhado em sua própria vida. Sofia caminhava sem rumo, tentando escapar da rotina sufocante de sempre. Roupas caras, festas exclusivas, jantares luxuosos, tudo parecia sem propósito. Foi então que seus olhos encontraram algo diferente. Na calçada, encostado contra uma parede suja, um garoto observava o movimento ao redor. A roupa estava gasta, os pés descalços sobre o cimento áspero, e nas mãos ele segurava um pedaço de papelão, como se fosse um escudo contra o mundo. Ele não pedia nada, não estendia a mão. Apenas olhava com um silêncio que dizia mais do que qualquer súplica. Por um instante, Sofia hesitou. Poderia simplesmente seguir em frente, como todos os outros faziam. Mas algo dentro dela não deixou. Com um gesto quase automático, abriu a bolsa e tirou um sanduíche embrulhado. Caminhou até ele e se ajoelhou na sua frente, ignorando os olhares curiosos ao redor. Toma. Ninguém deveria passar fome. O garoto ergueu os olhos lentamente. Primeiro olhou para ela, depois para o sanduíche. A fome estava lá, evidente, mas algo mais forte o impedia de pegar de imediato. Por quê? A pergunta a pegou de surpresa. Porque eu quero. O silêncio se prolongou, até que ele finalmente pegou a comida. Não devorou de imediato. Comeu devagar, mastigando com cuidado, como se saboreasse algo que não sabia quando teria de novo. Sofia não conseguiu se mover. Ficou ali, sentada ao lado dele na calçada, como se aquele momento tivesse mais significado do que qualquer evento chique que já tivesse ido. E sem perceber, naquele instante, ela cruzava uma linha invisível, uma que mudaria tudo. A cidade continuava seu ritmo frenético, mas para Sofia, algo havia mudado. O rosto do garoto de rua ficou em sua mente mesmo depois de ter ido embora. Ele não era como os outros pedintes que já vira antes. Não implorava, não chorava, não culpava ninguém, apenas existia, como se já tivesse aceitado que o mundo não se importava com ele. No dia seguinte, sem perceber que fazia isso de propósito, ela voltou ao mesmo lugar. O coração acelerou quando viu que ele ainda estava lá, sentado no mesmo canto, com a mesma expressão de quem não esperava nada. Dessa vez, ela trouxe mais do que um sanduíche. Oi! A voz dela soou estranha, até para si mesma. Ele levantou os olhos reconhecendo-a, mas não disse nada. Ela se sentou ao lado dele sem pedir permissão. Entregou-lhe a comida, que ele aceitou sem hesitar. Você sempre fica aqui? Ele mastigou um pedaço antes de responder. Depende. Às vezes me deixam, às vezes não. Sofia sentiu um aperto no peito. A forma como ele falava, como se aquilo fosse normal, doeu mais do que esperava. E quando não deixam? Eu vou para outro lugar. Ela franziu a testa. Como alguém podia viver assim, sem ter para onde voltar? Você não tem ninguém? O garoto parou de mastigar por um instante. Quando respondeu, a voz veio baixa. Não. O silêncio caiu entre eles, mas não. Era desconfortável. Sofia sentiu que ele não estava acostumado com perguntas, e menos ainda com alguém que realmente se importasse com as respostas. Depois de um tempo, ela se levantou. Talvez eu volte amanhã. Ele não disse nada, mas pela primeira vez, ela viu algo diferente em seus olhos. Algo que parecia um resquício de esperança. Naquela noite, Sofia percebeu que algo dentro dela tinha mudado. E talvez, sem saber, algo dentro dele também. Os dias passaram, e o
Encontro entre os dois se tornou uma rotina silenciosa. Toda tarde, Sofia voltava para aquele mesmo lugar, e toda tarde, Noah, como ele finalmente se apresentou, ainda estava lá. A princípio, ele falava pouco. Aceitava a comida, respondia suas perguntas com frases curtas e evitava contato visual. Mas aos poucos, as palavras começaram a fluir. Você já estudou? Ela perguntou certa tarde, observando a forma atenta com que ele lia as embalagens dos produtos que encontrava no lixo. Já, ele deu de ombros. Mas faz tempo. Gostava? Ele hesitou antes de responder. Sim, era a primeira vez que ele admitia gostar de algo. Então por que parou? Noah riu, mas sem humor. Difícil estudar quando você precisa se preocupar com o que vai comer. Sofia sentiu o peso daquelas palavras. Para ela, escola sempre foi uma obrigação, algo que seus pais esperavam que cumprisse sem questionar. Para Noah, era um luxo inalcançável. Ela queria dizer algo, oferecer ajuda, mas sabia que ele não aceitaria. Então, apenas ficou ali, ouvindo. A cada dia, Sofia conhecia mais fragmentos da vida dele, as dificuldades que enfrentava, os lugares por onde já havia passado, as pequenas alegrias que encontrava em coisas simples. E sem perceber, Noah também começou a conhecê-la. Não a Sofia das festas caras e dos jantares elegantes, mas a garota que sentia que não pertencia a esse mundo de luxo. Naquela tarde, pela primeira vez, Noah fez uma pergunta para ela. Por que você volta? A pergunta a pegou de surpresa. Porque eu quero, respondeu, da mesma forma que havia dito no primeiro dia. Mas agora, ambos sabiam que havia muito mais por trás daquelas palavras. Os encontros diários passaram a ser parte da vida de Sofia. Ela já não via Noah como apenas um garoto de rua, mas como alguém que, de alguma forma, fazia sentido no seu mundo. Mas nem tudo poderia continuar assim, sem consequências. Uma noite, durante o jantar na mansão da família Lancaster, seu pai a observava com um olhar afiado. Richard Lancaster era um homem que enxergava além das aparências. E algo em Sofia havia mudado. Você tem chegado tarde ultimamente. Ele comentou, cortando um pedaço de carne com precisão cirúrgica. Tenho saído para caminhar. Ele ergueu uma sobrancelha. Caminhar? Sozinha? Sim. E onde exatamente? Ela hesitou por um instante, mas sustentou o olhar. Pelo centro da cidade. O silêncio se instalou na mesa. Richard largou os talheres e cruzou os dedos, observando-a como se analisasse um investimento de alto risco. Você sabe que aquele lugar não é seguro, não sabe? Eu sei me cuidar. Ele sorriu de canto, mas o olhar não tinha traços de humor. Não duvido. Mas você não pertence àquele mundo, Sofia. Ela sentiu o estômago revirar. E se eu não quiser pertencer a este? Ele riu, mas dessa vez não havia nada de divertido no som. Todos têm um lugar. O nosso está aqui. E eu sugiro que não se distraia com coisas que não importam. Havia algo na forma como ele disse coisas que a fez estremecer. Ele não sabia sobre Noah. Ainda não. Mas Sofia sabia que não demoraria até que descobrisse. E quando isso acontecesse, ela não tinha dúvidas de que ele faria de tudo para apagar Noah da sua vida. Sofia não se afastou. Pelo contrário, depois da conversa com o pai, sentiu ainda mais necessidade de ver Noah. Como se estivesse lutando contra algo invisível, algo que tentava tirá-lo dela antes mesmo que tivesse chance de entender o que ele realmente significava. Mas o que ela não sabia era que Richard Lancaster já estava 2 passos à frente. Naquela noite, Noah estava sentado no mesmo canto de sempre quando percebeu 3 homens se aproximando. Não eram como os policiais que costumavam expulsá-lo das ruas. Suas roupas eram impecáveis, seus passos calculados. Ele já havia aprendido a reconhecer o perigo muito antes de sentir o cheiro dele. O mais velho do grupo parou à sua frente e o avaliou com um olhar frio. Você é Noah, certo? Noah não respondeu.
Apenas sustentou o olhar, tenso. O homem suspirou, tirando um lenço do bolso e limpando uma poeira invisível da manga do terno. O Sr. Lancaster manda lembranças. O soco veio antes que Noah pudesse reagir. Um golpe preciso direto ao estômago. O ar fugiu de seus pulmões enquanto ele caía de joelhos no asfalto. Outro chute veio, atingindo suas costelas. Ele tentou se levantar, mas foi segurado pela gola do moletom, forçado a encarar o homem mais velho. Eu sugiro que desapareça, agora, e nunca mais volte. A voz não carregava ódio, apenas uma frieza indiferente, como se ele não passasse de um problema a ser resolvido. Noah cuspiu sangue no chão, mas não disse nada. Ele sabia o que acontecia com aqueles que desafiavam homens como Richard Lancaster. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Noah fugiu. Não porque queria, mas porque não tinha escolha. E Sofia, ela voltou ao mesmo lugar no dia seguinte, mas Noah não estava mais lá, nem no outro dia, nem no outro. Noah havia desaparecido, sem aviso, sem explicação, como se nunca tivesse existido. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo um vento frio que cortava as ruas escuras. Noah sentia a mudança no ar. Um tipo de alerta silencioso que sua vida nas ruas havia lhe ensinado a reconhecer. Algo estava errado. Ele se encolheu no canto de sempre, as costas pressionadas contra a parede fria, os olhos atentos ao movimento ao redor. Era apenas mais uma noite, igual a tantas outras. Ou pelo menos deveria ser. Os passos ecoaram antes que ele os visse. Diferentes dos passos apressados dos transeuntes ou do caminhar lento dos bêbados, procurando um lugar para cair. Estes eram calculados, firmes, predatórios. 3 homens surgiram da escuridão. Não eram policiais. Suas roupas eram elegantes demais para isso, suas expressões implacáveis. Eles não estavam ali por acaso. O mais velho deles parou bem à sua frente, as mãos enluvadas segurando um lenço branco, como se estivesse preocupado em não se sujar. Seus olhos, escuros, pousaram sobre Noah com um misto de tédio e superioridade. Você é Noah, certo? Noah não respondeu. Seu corpo inteiro ficou rígido. O homem suspirou, como se esperasse aquela reação. Vamos facilitar as coisas. Ele inclinou a cabeça para o lado, estudando Noah. O Sr. Lancaster manda lembranças. O primeiro golpe foi tão rápido que Noah nem viu de onde veio. O soco atingiu seu estômago como uma marreta, roubando-lhe o fôlego. Ele caiu de joelhos ofegante, tentando recuperar o ar que parecia ter sido arrancado de seus pulmões. Não teve tempo. Um chute forte acertou suas costelas, jogando-o contra o chão. A dor explodiu em sua lateral, mas ele não gritou. Não daria esse prazer a eles. Uma mão firme o puxou pela gola do moletom, forçando-o a encarar o homem mais velho. Você precisa entender algo, garoto. A voz dele era calma, fria, sem qualquer traço de emoção. Algumas pessoas pertencem a lugares diferentes. Sofia Lancaster pertence ao mundo dela. E você... Bem, você não pertence a lugar nenhum. Os olhos de Noah queimavam de raiva, mas ele não disse nada. Sabia que não adiantava. Eu vou dizer isso. Uma única vez. O aperto em seu moletom ficou mais forte. Você vai desaparecer, agora, e nunca mais vai olhar para ela. Nunca mais vai cruzar o caminho dela. Nunca mais vai pensar nela. Noah rangeu os dentes, sua mente girando com as implicações daquela ameaça. Richard Lancaster não estava brincando. Ele queria que Noah sumisse. E se Noah não fosse embora, sabia exatamente o que aconteceria. Não com ele, com Sofia. Ele foi jogado no chão, o impacto forçando um gemido dolorido para fora de seus lábios. Os homens se afastaram, como se ele já não fosse mais uma preocupação. Considere isso um aviso. Da próxima vez, não seremos tão gentis. Os passos ecoaram na calçada, enquanto eles desapareciam na noite, deixando Noah ali,
caído, sozinho, o peito ardendo e a mente fervilhando. Ele sabia que não tinha escolha. Se ficasse, Sofia pagaria o preço. Com as costelas latejando e os pulmões ainda tentando puxar ar, ele reuniu o pouco que tinha e fugiu. Não olhou para trás. Não podia. Sofia desceu apressada do carro, o coração acelerado. Sentia-se ansiosa desde a noite anterior, como se algo estivesse errado. Seu olhar percorreu a calçada. Noah não estava lá. Seu estômago revirou. Ela esperou, olhando ao redor, como se ele fosse aparecer a qualquer momento. Mas o tempo passou. O café da esquina abriu. O trânsito começou a aumentar. Pessoas vieram e foram. E Noah não apareceu. Talvez estivesse em outro canto da cidade. Talvez tivesse dormido em outro lugar. Talvez... Os dias passaram. Ela voltou todas as tardes. No mesmo horário. No mesmo lugar. Mas a calçada onde ele costumava estar agora era apenas um espaço vazio. O silêncio gritava mais alto do que qualquer resposta. E no fundo, algo dentro dela sussurrava a verdade que ela não queria admitir. Noah havia desaparecido. E talvez ele nunca mais voltasse. Os dias passaram lentamente, cada um pior que o anterior. Sofia voltava ao mesmo lugar, no mesmo horário, esperando encontrar Noah. Mas a calçada continuava vazia. O silêncio da sua ausência era mais alto que qualquer barulho da cidade. Ela tentou perguntar para algumas pessoas da região, comerciantes que poderiam tê-lo visto, mas as respostas eram sempre as mesmas. O garoto? Não o vejo faz dias. Crianças de rua vêm e vão. Talvez tenha ido para outro canto da cidade. Sumiu, como todos somem. Nada, nenhuma pista, nenhuma explicação. Ela sentia no peito que aquilo não era uma simples mudança de rotina. Noah não apenas decidiu ir embora. Algo o fez desaparecer. Mas o quê? As dúvidas começaram a corroer sua mente. O olhar vago do pai no jantar daquela noite voltou à sua memória. O tom frio, a forma casual com que mencionou que certas coisas não importavam. Uma suspeita começou a se formar. E se... Não, seu pai não faria isso. Faria? Naquela noite, sentada na mesa de jantar, mal conseguiu tocar na comida. A voz de Richard soava distante enquanto ele falava sobre negócios, investimentos e reuniões. Ela não conseguiu mais segurar. Você fez alguma coisa com Noah? O silêncio. E caiu na mesa. O garfo de Richard parou no meio do caminho, antes de ele pousá-lo com calma sobre o prato. Ele ergueu os olhos, analisando-a como um predador que avalia uma presa. Quem? O coração de Sofia acelerou. Ele sabia exatamente de quem ela estava falando. Noah, o garoto que eu via todos os dias, ele sumiu. Richard inclinou-se levemente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Seu olhar era gélido, calculado. Sumiu? Ou finalmente entendeu? Seu lugar? Ela sentiu o sangue gelar. Você mandou ele embora, não mandou? Richard suspirou, pegando o guardanapo e limpando os lábios, como se estivesse entediado com a conversa. Eu apenas cuidei para que você não se distraísse. Com coisas sem importância. O estômago de Sofia revirou. Ele não é uma coisa. Claro que não. Richard sorriu, mas era um sorriso vazio. Ele é um problema. As mãos dela tremeram sob a mesa. O que você fez com ele? Ele balançou a cabeça levemente, como se ela fosse uma criança birrenta. Apenas deixei claro que sua presença não era desejada. O que ele fez depois? Bem, isso não me diz respeito. Sofia sentiu a garganta fechar. Ele realmente fez isso. Ele afastou Noah dela. E pior, sem qualquer remorso. A raiva subiu por sua pele como fogo. Ela se levantou da mesa abruptamente, empurrando a cadeira para trás. Você não pode controlar tudo na minha vida. Richard apenas sorriu. Minha querida, claro que posso. Sofia saiu antes que pudesse dizer algo pior. Naquela noite, enquanto segurava o lençol entre os dedos, percebeu que nunca havia sentido um ódio tão profundo antes e, acima de tudo, prometeu a si mesma uma coisa:
Se havia um jeito de encontrar Noah, ela encontraria. O tempo não esperava por ninguém. Os dias viraram meses. Os meses se transformaram em anos. Sophia Lancaster seguiu em frente, ou pelo menos tentou. Ela se formou, cumpriu todas as expectativas impostas pelo pai e se tornou uma jornalista respeitada. Mas, no fundo, uma parte dela nunca esqueceu Noah. Durante anos, procurou discretamente por qualquer rastro dele. Vasculhou abrigos, falou com assistentes sociais, buscou em relatórios de pessoas desaparecidas, mas era como se ele nunca tivesse existido. O vazio que sua ausência deixara nunca se preencheu por completo. E então, o destino agiu. Era uma noite chuvosa quando tudo mudou. Sophia dirigia de volta para casa depois de uma longa reunião. As ruas estavam molhadas, a visibilidade era péssima. Seus pensamentos estavam distantes, como sempre acontecia quando pensava demais no passado. Ela não viu o outro carro vindo. O impacto foi violento. O mundo girou, os pneus derraparam no asfalto encharcado, o vidro estilhaçou em 1000 pedaços e a dor tomou conta de tudo. O gosto metálico de sangue encheu sua boca. O som abafado das sirenes ecoava ao longe. A última coisa que viu antes de a consciência sumir foram luzes piscando e vozes urgentes chamando seu nome. Quando abriu os olhos novamente, tudo era branco e frio. O cheiro de hospital a envolveu antes mesmo que pudesse registrar onde estava. As luzes fluorescentes brilhavam forte demais e sua cabeça latejava. Tentou mexer os braços, mas sentiu o peso dos fios e monitores presos ao seu corpo. Foi quando viu a silhueta ao lado da cama. Alguém em um jaleco branco, segurando uma prancheta, analisando os números no monitor ao seu lado. O coração dela parou por um segundo. Ela conhecia aquele olhar. A voz saiu fraca, mas carregada de anos de saudade, confusão e 1 milhão de perguntas não ditas. Noah! Ele congelou. Devagar, abaixou a prancheta e virou o rosto para encará-la. Os anos haviam mudado suas feições, endurecido seus traços, mas os olhos eram os mesmos. Um silêncio pesado pairou entre eles. E então, finalmente, ele respondeu. Oi, Sophia. O tempo pareceu parar. Sophia piscou algumas vezes, tentando ter certeza de que não era um sonho. O Noah diante dela era diferente daquele garoto que conheceu anos atrás. Seus traços estavam mais maduros, seu olhar mais sério. Mas ainda era ele. Ele que havia sumido sem deixar rastros. Ele que seu pai havia afastado. Ele que agora estava parado ali, como um médico. O choque e a emoção se misturaram na voz dela. É você. Noah prendeu a respiração, como se estivesse esperando que ela dissesse algo mais. Mas não precisava. Estava tudo ali, no olhar dela. Sophia tentou se mexer, mas um gemido de dor escapou. Noah deu um passo instintivo em sua direção. Não se esforce. Você sofreu um acidente. Ela riu sem humor, fechando os olhos por um momento. Um acidente. E o destino me jogou justo para você. Ele não respondeu. Os minutos se arrastaram no silêncio. Havia tanto para ser dito, mas as palavras pareciam não caber naquele quarto de hospital. Foi Sophia quem quebrou o silêncio primeiro. Onde você esteve? Noah desviou o olhar. Longe. Eu procurei por você. A voz dela saiu mais baixa agora, carregada de dor. Durante anos, ele engoliu seco. Eu sei. As emoções tomaram conta de Sophia e a raiva surgiu no meio da dor. Então por que nunca me procurou? Por que desapareceu? Noah passou a mão no rosto, suspirando pesado. Seu pai, ele me encontrou. Mandou que eu sumisse. Disse que se eu não fosse embora, algo ruim aconteceria. O coração de Sophia bateu forte. Ela sempre soube, sempre suspeitou. Mas ouvir a confirmação era como uma lâmina atravessando seu peito. E você simplesmente aceitou? Noah finalmente a olhou nos olhos. Eu fui embora para te proteger, Sophia.
Ela sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Você não tinha esse direito. Ele fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras o atingissem mais do que ele gostaria de admitir. Eu fiz o que achei que era certo. Sofia respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão dentro de si. E agora? Você acha que pode simplesmente reaparecer e fingir que nada aconteceu? Noah deu um passo para trás, como se estivesse ponderando aquela pergunta. Não, eu sei que nada pode apagar o que passou, mas eu estou aqui agora. Ela o encarou. E vai ficar? O silêncio entre eles foi diferente desta vez. Então Noah finalmente sorriu de leve. Sim, e pela primeira vez em anos, Sofia sentiu que algo dentro dela havia se encaixado de volta no lugar. O passado havia sido roubado deles, mas o futuro ainda estava ali, esperando para ser escrito. O silêncio no quarto do hospital não era mais de dor ou dúvida. Era o peso de anos perdidos, de perguntas finalmente respondidas e de uma história que, contra todas as probabilidades, ainda não tinha chegado ao fim. Sofia observou Noah, tentando gravar cada detalhe. Ele já não era o garoto que conheceu na calçada, mas de alguma forma ainda era o mesmo. O mesmo olhar intenso, o mesmo silêncio carregado de significado, o mesmo Noah que ela nunca esqueceu. Ela respirou fundo, sentindo a dor do corpo, mas também a leveza de saber que, apesar de tudo, ele estava ali. Então, e agora? A pergunta saiu baixa, mas cheia de significado. Noah não desviou o olhar. Agora, a escolha é sua. Sofia sabia que ele estava certo. Por anos procurou respostas. Por anos sentiu-se incompleta, roubada de algo que nunca deveria ter sido tirado dela. Agora, a verdade estava ali, diante dela. Não havia mais desculpas, não havia mais dúvidas. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peso de tudo que haviam perdido. Mas quando os abriu novamente, encontrou apenas uma certeza. Eu nunca quis que você fosse embora. Noah soltou um pequeno sorriso, o primeiro verdadeiro em muito tempo. E eu nunca quis ir. Sofia estendeu a mão e Noah a segurou firme. Era ali que tudo começava de novo. O destino os separou uma vez, mas agora, pela primeira vez, ele os deixava escolher. E dessa vez, eles escolheriam ficar.